Deixa eu dar uma compartilhada. E apareceu aí, Miriam? Aí. Sim, fica bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não. Pronto. Olá, meus queridos e minhas queridas, graça e paz seja convosco, shalom, shalom a todos os meus queridos, e sou muitíssimo grato pela sua visualização, pelo seu compartilhamento aqui na minha página do Facebook. Eu sou o irmão Ben e nós estamos falando sobre a questão das escrituras em hebraicas, né? E ontem ficou assim, meio que ambíguo, né? Asas? Como assim asas? Na orla do Mashiach, na orla do Messias. Começando mais essa live de hoje à tarde, eu
cumprimento você, não é? Com uma boa tarde, com a bênção de Deus na sua vida. Se possível for, tenha paz com todos os homens, que a paz esteja no seu coração, dê espaço, dê abertura para a paz, para o bom senso, para o equilíbrio, para a equidade, para o domínio próprio, né? Uma das virtudes do Espírito, dos frutos do Espírito Santo em nossa vida. A todos os pastores, missionários, presbíteros, anciãos, reverendos, evangelistas, obreiros, a todos os cristãos, judeus, muçulmanos, a todos aqueles que creem em Deus, a todas as religiões, onde houver uma pessoa que crê em Deus, seja muito bem-vindo nessa tarde. E eu vou pegar aqui o texto para ler, porque ontem nós falamos sobre aqui, ó, a tzitzi, não foi isso? Ensinamos sobre a tzitzi, ok? E que a tzitzi, as franjas, representando a lei do Eterno, elas ficam colocadas na borda, bem na borda, na orla da vestimenta do Mashiach, da vestimenta do povo judeu, que foi uma ordem, essa diferenciação, uma ordem que o Eterno deu para o povo de Israel, através de Moshe, através de Moisés. Mas tem um detalhe muito curioso, muito peculiar, que somente a orla, as tzitzi, na orla do Mashiach, do Messias, provocariam cura nas pessoas. E ontem nós lemos desde Malaquias, onde há essa profecia, e Malaquias 4:2, e nós migramos para o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, aonde Mateus vai dizer que e rogavam-lhes que deixassem tocar na orla do seu vestido, na orla da sua túnica, aonde havia os tzitzi. Foi exatamente isso que aquela mulher do fluxo de sangue fez. Mas você nunca parou para pensar, na verdade, por que ela arquitetou, engendrou, pensou, né? Calculou ali, imaginou, porque ela ficou pensando, eu tenho que tocar nele. Ela poderia ter tocado nas mãos, nos braços, e receber a cura de qualquer maneira. Mas não. Ela teve que tocar, tanto ela quanto os outros doentes ali da região da Palestina, de Jerusalém, das cidades adjacentes, não é? Cafarnaum, Jericó, Betânia, Nazaré, Belém, tanto ela, a mulher que tinha um fluxo de sangue, quanto todos os doentes judeus daquela região. Clamavam que pelo menos, no mínimo, deixassem encostar na orla, na barra das suas vestes, da sua túnica, onde estavam os tzitzi. Beleza? Mas por quê? Como eu disse, toda criança Yahudim, toda criança judia, a Bíblia, a Taná, a Torá, faz parte da lição nas escolas. Escola mesmo, como tem escola da prefeitura, escola do estado aqui em Israel e no mundo inteiro, as crianças judias, elas
se alfabetizam também com as escrituras sagradas Ataná. Então, no tempo de Yeshua, de Jesus, não havia agora somente a tradição oral, que passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim vai. Não, agora já tinha a Torá escrita, né? Lá, as pedras da lei, os pergaminhos, os papiros, lá na sinagoga, entende? E as crianças cresciam ali com os seus professores, como Jesus do templo, pequenininho, já discutindo sobre a Torá, sobre Deus, com os anciãos do templo, com o pessoal do Sinédrio. E toda criança judia, todo judeu, tem a Taná na ponta da língua, a Torá na ponta da língua, os livros de poesia, os livros históricos, os livros proféticos, os livros de conselhos morais, Eclesiastes, Provérbios. O judeu sabia isso de ponta a ponta, tá bom? E por causa disso, o Novo Testamento vai nos mostrar que eles clamavam, porque o burburinho, o clamor se espalhou por toda a Palestina, por todo o Mediterrâneo, por toda a região, que o Messias estava ali. Se o Messias está aqui, então lembra, gente, lembra? Ei, fulano, ei, lembra? Benjamim, Yosef, Jacó, você lembra? Do quê? Da profecia. Qual profecia? A profecia de Malaquias 4, versículo 2. O versículo 1 começa assim. Vou colocar aqui. Espera aí. Opa. O versículo 1 de Malaquias 4 começa assim. Ó. Kekener rayon barboer katanur verayum. Kalzedin, Vekaloser, Resear Kashi Felitar, ou Echalzedin, e Ferral Roser, Resear Kas Velihar, Otan Rayon Rabá Amar Adonai, Tsevaot, Asher Lo Yazof Lachen, Sorish Veanaf, capítulo 4 de Malaquias, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Tem até um corinho, né? Tem até um corinho. Eu lembro uma vez que eu estava, quando eu ia nascer nos Belém, lá no monte, lá, os irmãos cantavam assim, não vai ficar nem raiz, nem ramo, aonde é que você vai morar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Então, não vai ficar nem raiz nem ramo. O versículo 2, né, que essa profecia de Malaquias, ela é totalmente uma escatologia escatológica sobre o Messias, o Mashiach. O versículo 2 é quem vai reverberar. Lembra de Malaquias, que está escrito em Malaquias? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a palavra de Deus, o hebraico. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem até a Ana Paula Valadão, hein? Não é?
infelizmente se corrompeu no sistema religioso, né? Mas tem uma canção que ela compôs muito bonita que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder, não é? E assim vai. Então, todos os doentes de Jerusalém e adjacências que tiveram aula, instrução, que conheceram essa passagem, essa porção da Taná de Malaquias 4:2, que diz assim: Vezarechach lachen irei shemi shemesh sedakach umerepe. Essa palavra é importante, não é? Kenaferra, vitzaten, upsten, que egelei, marebek. Vamos frisar nessa palavra. Então, eu li para você em hebraico, mas traduzindo mas para vós, que temeis o nome Adonai, o Senhor, para vós que temei, que tem respeito, não é ter medo de Deus não, tá, gente? Porque Deus não é um pavor, um horror, um tirano, um ditador, um sádico, não. Deus é amor. Para vós que temeis, que tem respeito, tem amor, tem reverência, né, ao nome, nascerá o sol. Expliquei ontem sobre Mitra e sobre Jesus, a luz do mundo. Jesus, sol da justiça. E salvação, seu nome, Yeshua, também, Emanuel, Deus conosco, trará debaixo das suas asas. Por isso ficou meio ambíguo ontem, né? Yeshua trouxe debaixo das suas águas? Que história é essa, irmão Ben? O Messias é um ser híbrido, antropofórmico. O Messias é homem, como na mitologia grega, é homem misturado com pássaro. O que é isso? É metafórico, é poético, é simbólico. E você vai entender agora. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, essa palavra asas que nós temos aqui no hebraico, olha só que coisa mais interessante para você ver. Essa palavra asa aqui no hebraico, olha só, ela assim, na sua transliteração, nós pronunciamos kanaf, a kanaf. E a kanaf, em hebraico, asa. Eu acabei de ler agora o texto Malaquias 4:2, que diz que debaixo das asas do Messias, não é? Nós encontraríamos o quê? Debaixo das asas. E salvação trará debaixo das suas asas. As asas, como você está vendo aqui, asas no hebraico, não é? Eu tenho aqui o vocábulo, o termo aqui em hebraico. Deixa eu só ver como é que está aqui. Eu tenho aqui o termo em hebraico aqui, não é? Que é o kanaf. Kanaf em hebraico. Aqui está no singular, tá bom? Por isso que é kanaf. Só que quando vai para o plural é kinef. Kinef, ok? Kinef, plural, e kanaf, singular. Então, o kanaf, que são asas, ou asa e kinef, asas, singular e plural, no hebraico, qual é o significado disso? Olha que interessante. Significa abraçar, significa envolver, significa juntar, significa se esconder também nessas
asas, debaixo dessas asas, ok? Dessa canaf, ou knef no plural. Canaf significa asa, extremidade, borda, ponta, ok? Ponta do casaco, abrigo, amparo e proteção. Olha quanta coisa significa borda, ok? Borda. Por quê? De novo, Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Asas, no hebraico, significa o quê? Significa borda, ok? Ó, ponta do casaco, significa borda. Então, essas bordas aqui que estão falando, essas bordas que o Malaquias está falando, além de significar asa, essas bordas aqui significam exatamente isso daqui, ó. Quando se fala asa, todo mundo acha que são asas assim, né? São essas asas aqui, ó. Ai, as asas do Senhor, debaixo das asas do Senhor estamos protegidos. Asa, né? Ó, as asas do Senhor. Todo mundo imagina que são asas, não é? Como se fosse asas de águia, aquela coisa toda, não é isso? Todo mundo vai pensar isso. Olha as asas da águia, do gavião. Hã? Essa é a imagem lúdica, né? É o que a nossa mente nos leva. A mente carnal, a mente humana. Asas do Senhor. Ok? Por quê? Porque as bordas da orla do sumo sacerdote, ou as bordas da orla do Messias, em hebraico, kanaf, significa asas. Mas asa é apenas um simbolismo de proteção, de guardar, proteger contra a chuva, esconder contra a cobra, a serpente, esconder contra os predadores, proteger, também proteger da chuva, do vento, do frio, da poeira. Você já viu aí alguns vídeos no YouTube que mostra uma águia em cima de um ninho, bem lá em cima, bem alto, né? Muito alto. E a águia, a neve vem, aquela tempestade de neve, enche todo o ninho de neve, a águia fica lá um tempão lá, e a neve caindo, a tempestade, tchuf, e a águia fica lá quietinha assim, ó, protegendo o seu filhote. Quando acaba a ventania e acaba a neve, né? Ela percebe que acalmou, veio a bonança agora, veio a calmaria, ela levanta, sacode toda, sacode as asas, né? Sacode, limpa todo o ninho, ela se sacode toda, abre as suas asas, não é? Tira aquela quantidade de neve, tira também das suas costas, se levanta, e quando se levanta, estão lá os seus 3, 4 filhotes, são e salvos, protegidos pela águia. Então, é mais uma analogia, né, que o escritor vai fazer da palavra kanaf em hebraico, borda, como asas, mas não são essas asas não, entendeu? Essas asas que o escritor está falando, ela é isso daqui, ó. Ela é isso daqui. As asas que o escritor está falando são essas asas aqui, ó. Ó. E aqui estão os tzitzi. Os tzitzi de novo. Ok? Ó. Os tzitzi. Isso daqui é a borda. Essa daqui é a borda. Ó. É a borda. Da onde saem os tzitzi, que é a lei de Deus. Ok? Isso daqui é a borda. Beleza? Essa é a borda. A borda a orla, a borda. Isso aqui é uma figura de asa. Porque quem tocar na orla do Messias, quem tocasse na orla do Messias, né, nas suas tzitzi, na borda do seu vestido ou da sua túnica,
seria imediatamente curado. Curado. Por quê? Porque o Messias traz no seu nome Emmanuel, ou Emanuel. Emanuel, ele traz a palavra salvação. Deus conosco. Deus conosco, ok? Deus conosco, salvação. Beleza? Agora, o que é mais interessante nisso, para você ter uma ideia, você já entendeu que as asas de Malaquias 4:2, o Canaf, né? Ou no plural, Knef, como está lá que eu li no hebraico, essas asas, elas são a borda e a orla do vestido do Messias, ok? Entendeu até aqui? Isso você entendeu. E que não são asas de um pássaro, é apenas uma simbologia. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eu vou ensinar para você o talite judaico. Dá uma olhada aqui no talite judaico, um movimento que eu fizer aqui, que eu vou segurar. O talite é um lenço de oração judaico. E se eu fizer isso aqui com o talite judaico, abrir ele, vai te lembrar o que aqui? As bordas e as pontas do talite com o tzitzit também. O que vai te lembrar? Não vai te lembrar uma asa? Não vai lembrar como se fosse uma águia com as asas abertas? Não vai te lembrar uma cobertura espiritual? É isso que as escrituras e o lado cabalístico ou espiritual mais profundo passou para o povo judeu. Você está entendendo? E é por isso que o Messias é incluído na associação, na analogia, como que se tivesse asas, como de pássaros. Mas essas asas é a proteção divina, essas asas é a santidade, é o céu, é Deus, são os anjos, é o Espírito Santo. Essas asas é a lei, a instrução de Deus, é a palavra de Deus crente dentro do seu coração. Você entendeu agora? Bom, entendido isso, olha só que interessante. Entendido isso, dá uma olhadinha agora no que eu vou te mostrar aqui. No livro de Tehillim, Salmo. Olha que interessante. O que o Salmo 91 nos ensina lá no versículo, Kihu islecha mipash yakush midever havot, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4, olha que coisa linda agora. Beverato yaser la vetahat knafeav. Perdão. Beverato yaser la vetahat knafeav. Terese tsenar vezorerar amitor. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas kinefaiv. Deixa eu colocar aqui. No plural também. Kinefaiv. Asas. Vetahat kinefaiv. Vetahat
Betahai Kenafai. Perdão, cometi um erro aqui, tá, gente? Betahai Kenafai. Opa! Só tocar aqui. Pronto. A gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas, não é? Betahai Kenafai. Ele te cobrirá com as suas asas. O Salmo 91 é um salmo que fala diretamente de Jesus também, diretamente do Messias. Agora, como que o Messias, como que Jesus vai cobrir você com as asas dele? Jesus tinha asa? Não, Jesus não tinha asa, mas ele tinha o seu talit, seu talit Catan, seu talit Gadol. Jesus era o sumo Kohen, o sumo sacerdote que o Pai enviou. Jesus, com a sua tzitzi, com a lei, na sua mente, no seu espírito, e também, como todo bom judeu, na orla, nas asas, na barra das suas vestimentas. Jesus, com essa missão de ser o Emanuel, ser o Messias e de trazer o que? Salvação nas suas asas, salvação na barra da sua vestimenta, porque ele é o Messias, ok? Agora, olha só que interessante, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, né? Então você viu, né? Que o Salmo, aqui, 91, versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. As penas que estão ligadas na asa, na orla, na borda, nas kenafai ou knef, que são as bordas da vestimenta de Jesus, na barra, as penas são os tzitzi, as leis de Deus. Olha que coisa profunda, espiritual, linda, maravilhosa. E o Messias trouxe tudo isso, Jesus trouxe tudo isso com ele. E rogavam-lhe para que ao menos deixassem tocar na sua orla, nas suas asas, nas suas knef ou kenafai, asas, borda do seu manto, né, da sua vestimenta, onde estavam as penas dessas asas, a lei de Deus, a palavra viva de Deus. Olha que maravilha. Agora, quando a gente vai para Mateus 23, versículo 37, Mateus 23, o versículo 37, olha que impressionante a afinidade, né? Como se encaixam as coisas, né? A Taná, a Bíblia hebraica, que chamam de Velho Testamento, de forma jocosa, e o Brit Hadashah, o Evangelho. Evangelho de Mateus 23, 37. Olha só que coisa linda. Em hebraico, tá bom? Mateus 23, 37. Yerushalayim, Yerushalayim. Yerushalayim, Yerushalayim. Hahorehet. Et Haneviim. Vehasokelet. Et Hashelohim. Elechan Kamach Pearmin. Hafat Setir. Lekabetz et Banaik. Katari Negolet. Katari Negolet. Katare Negolet. Hamek Batstet. Et Verohechad. Tachat. Kenafechad Velo Aveten. Olha isso, gente. Yeshua está dizendo: Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém, Jerusalém, não é? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas de Deus e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos, ou seus pintainhos, debaixo de suas asas, e não quisestes. Meus queridos, amados irmãos judeus e rabinos, e todo o pastorado, o povo evangélico cristão desse país, você ainda tem dúvidas que Yeshua não é o Messias? Você acha que Jesus não é o Messias? Nem a gente vê aí, né, uns ateus aí, umas pessoas vazias, que deixaram que debuques, espíritos do mal, entrassem, se apoderassem dessas pessoas. Antônio Miranda, Fábio Sabino, um outro senhor idoso de barba branca, tantos que estudaram tanto, e acabaram se perdendo, né? Deus os apanhou em suas loucuras. E são capazes de vomitar em cima das Escrituras. São capazes de tentar só desconstruir os textos hebraicos, ou até grego pode ser, as falas de Yeshua. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas, que matas os profetas de Deus, e apedreja aqueles que querem, aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quiseram? Quantas vezes o Eterno, Hashem, Adonai, quis juntar Israel, proteger Israel, guardar Israel, como a águia ou como a galinha guarda e protege os seus filhotes ali debaixo das suas asas. As asas representam a lei de Deus. As asas representam a palavra de Deus. As asas para o povo de Israel representou a Torá para o povo do mundo inteiro. As asas representam a instrução. Por isso que Yeshua disse, os gracistas descem o pau, né, na lei de Moisés. Falam daquilo que não sabem. Mas o próprio Yeshua disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. As Escrituras testificaram de Yeshua o tempo inteiro. Salmo 22, Salmo 91, Isaías 53, Malaquias 4, versículo 2. Portanto, fica esse aprendizado. Mas ainda tem uma coisinha que eu quero deixar aqui para você, que está aqui, ó. Se no Antigo Testamento, uma das manifestações do Eterno que o povo se dirigia era Jeová Rafá, o nome Rafá, que até tem um anjo Rafael, quer dizer cura. Rafa, cura, e Canaf, asa, borda. Etimologicamente, a origem da raiz não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rafá, o Deus da cura, Rafael, o anjo da cura, etimologicamente não tem nada a ver. Rafa vem da raiz curar, e Canaf
vem da raiz cobrir, proteger. Kanaf, cobrir, proteger, abraçar, envolver e juntar. Entretanto, porém, no sentido profético e simbólico, a cura estava assim nas asas, na orla e na barra das vestimentas do Messias, cujo nome é Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, que cura as pessoas. E a profecia se cumpre. Portanto, eu acredito que concluí essa questão do talit, essa questão da barra, das asas, da canaf. E uma coisa interessante é que a palavra canaf, ou asas em hebraico, também significa esconder-se, esconderijo e refrigério. O Salmo 91 diz, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as tuas asas, com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Meu escudo, meu esconderijo, meu refúgio. Viu como interliga uma coisa com a outra? Só você que não quer entender a espiritualidade. Só você que não quer aceitar Jesus como Messias. Portanto, quando você vê alguém aí da sua igreja, alguém criticando um judeu, porque ele está com a sua tzitzi, com o seu kippah ou com o talit, você fala, ei, parou. Mais respeito. Ele está vivendo ali. Mesmo que de forma física, material, tátil, mas ele está vivendo o mandamento de Deus. Qual é o problema? Agora, se Jesus trouxe tudo isso para nós, não é? Para os gentios, prosélitos, para os não-judeus, e tornou tudo isso algo mais, imagina-se que seja fácil, mas algo mais difícil do que os 613 mandamentos. É viver isso de dentro para fora. Guardar tudo isso aqui, na mente, na alma e no coração. Mas como assim? O judeu vive muito o exterior. Claro que por temor, por respeito, por amor a Deus. Mas é muito estereotipado, né? Aqui. Jesus foi muito mais além do que os fariseus. Ele disse, a lei diz que se um homem for pego em adultério com uma mulher, será punido. Mas eu vos digo que se um homem simplesmente, ao menos olhar para uma mulher e desejar essa mulher, com ela já adulterou. E aí? Você está achando que é fácil meter o pau na lei de Moisés, não é? Mas você está achando que seguir Jesus, amar Jesus, ter Jesus só da boca para fora, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está achando que se entregar a Jesus não tem nada a ver com o judaísmo? Que é tudo livre, leve e solto, uma libertinagem, tudo à vontade, à la volonté? É a casa da mãe Joana? Você está enganado, o evangélico moderninho. Você precisa aprender mais hebraico, aprender mais as escrituras, aprender mais a cultura, aprender mais a fé judaica, aprender mais a Torá, para depois você tentar chegar em Yeshua, em Jesus. Tá achando que é fácil? É assim, ó, no estalar de dedos? Não é não.
O reino de Deus, disse Yeshua, é ganho a trancos e barrancos. Vai achando que você pode fazer o que você quiser. Vai achando que tudo tem perdão, tudo tem misericórdia. Vai achando. Vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. O resultado é o que nós estamos vendo aí hoje, ó. Muitos pastores caindo, outro andando de peruca com carcinha aí, não tô aqui para julgar, não é? Outro que manda bispo que manda matar a sua esposa, outro envolvido com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas, com locação, com avião, com isso, outros com fazenda, e assim vai por diante. Tá achando que seguir Jesus é fácil? Hã? Tá achando que Jesus é mais fácil do que Moisés? Você não sabe de nada, inocente. Moisés apareceu para Jesus no Monte Tabor pela permissão de Deus do Pai. Os dois são assim, ó. Quer seguir a Deus? Negue-se a si mesmo. Sufoque a sua carne. Seja forte. Seja mais forte do que as tentações do mundo. Deus não te fez defeituoso. Deus não te fez para escorregar toda hora, para cair, para pecar, para errar. Deus não te fez para se entregar a vícios. Deus não te fez para ser corrupto, para ser mentiroso. Deus não te fez para ser um agressor de mulher. Deus não te fez para ser intolerante. Deus não te fez para ser racista. Deus não te fez para andar de mãos dadas com políticos que não prestam. Deus te fez para ser luz, para ser paz, para ser misericórdia, para ser amor, mas para ser reto, santo e justo. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe que o Messias do Salmo 91 te cubra com as asas dele, com a lei, com as escrituras, com a palavra. Deixe que ele te cubra, não é? Com as suas mãos, com o seu talit, deixe que ele te cubra com as suas asas, com as bordas das suas vestimentas santas, que dessas vestimentas saem cura divina. E as vestimentas para a nossa vida, para nós aplicarmos, simboliza a nossa vida, os nossos exemplos que temos que dar aqui nesse mundo. Que cor que está as suas vestimentas? Você precisa de uma roupa nova, de uma vida purificada pelo Espírito Santo. Você precisa tocar nas vestes de Jesus. E você pode fazer isso através da oração, da fé, da busca. Que Deus te abençoe. Hoje à noite, hoje é quarta-feira, hoje eu estarei lá na Igreja Apostólica Semente da Fé, do pastor Cristiano, visitando mais uma vez. Hoje é dia de busca, de oração lá, na Avenida do Cursino 2891, aqui na Zona Sul de São Paulo. Que Deus te abençoe. Até às 19h30, 8 horas da noite. Shalom, espero que você tenha aprendido. Não fique imaginando que é uma asa de águia, não. Mas é a lei, é a palavra de Deus que nos protege, que nos cura, não é? Que nos abraça, que nos ama, que nos compreende. Deus te abençoe, te cure, te salve, te transforme, te liberte, te prospere.